deixe aí marcado e abra Romanos 12. Vamos ver Elisama aí, Deus te abençoe, Elisama. Bom tê-la conosco, Deus te dê graça, no nome de Jesus. Eu vou ler primeiro Romanos 12, por isso você abra no Romanos 6 e deixe marcado. Eu vou ler 12, 1 e 2. Diz assim Romanos 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja bem o versículo 1. Rogo-lhes que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Agora Romanos 6. Do 6 ao 23. Você vai acompanhar na sua Bíblia, eu vou ler. Romanos 6, do 6 ao 23. Diz assim o texto bíblico: sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte.
Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa esse texto marcado, que nós vamos abrir em mais um ou outro. E me acompanhe aí, meu irmão, minha irmã. Eu quero falar com você nessa noite sobre sacrifício. O texto de Romanos 12 diz assim: rogo-vos, Paulo dizendo, que vocês se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. E eu quero falar sobre sacrifício, porque nós estamos na nossa luta, na nossa busca como igreja, por um avivamento, e eu creio, queridos, que o Senhor vai mesmo enviar um avivamento sobre nós. Algo novo vem pela frente, algo que a gente não sabe, que vai mexer com a nossa estrutura individual, familiar, como a Teresa disse, com a nossa estrutura eclesiástica. Mas um avivamento, uma manifestação plena e poderosa do Espírito de Deus, exige a ausência do pecado. E a ausência do pecado vem através do sacrifício. O sacrifício, queridos, tem um sentido na Bíblia diferente daquele que eu e você normalmente conhecemos. O sacrifício, no nosso conceito coloquial, é a ideia de deixar de fazer algumas coisas em troca de outras. Ou seja, eu vou sacrificar o meu fim de semana, que eu posso ter prazer, porque eu vou estudar para o concurso. Então eu abro mão de alguma coisa que é para mim, para obter outra. E esse abrir mão é um abrir doloroso, envolve uma penalidade que eu mesmo me imponho. E aí o sacrifício tem uma conotação ruim. O sacrifício tem uma conotação de dor. Mas quando a gente abre a Bíblia e lê a ideia de sacrifício na Bíblia, não é a mesma ideia, não é o mesmo conceito. E o sacrifício é extremamente importante na Bíblia. Na história do povo de Deus, o sacrifício, o conceito de sacrifício tem uma função, um papel preponderante. Na realidade, irmãos, depois de Adão e Eva, quando eles tiveram os seus filhos, a postura de Caim e a postura de Abel em relação ao sacrifício foi o que deu distinção entre os dois. Deixa aí aberto em Romanos 6 e vá comigo em Gênesis 4, lá no comecinho. Como eles sacrificaram foi a forma como Deus os avaliou. Gênesis 4, 3 a 5. Diz assim o texto bíblico: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Queridos, a palavra usada para sacrifício, para oferta, aqui é a palavra mirral. E a palavra mirral tem o mesmo sentido da palavra corban, que depois os judeus do período intertestamentário transformaram em sacrifício. Significa trazer para perto de Deus. O sacrifício no conceito bíblico é quando eu trago alguma coisa para perto de Deus. E quando eu faço isso, aquilo que eu trouxe se torna sagrado.
porque agora não pertence a mim, pertence ao Senhor. E fica fácil de enxergar o conceito, porque Adão e Eva tinham sido expulsos do paraíso. O capítulo 2, no finalzinho, o capítulo 3, no finalzinho diz assim, por isso, versículo 23, por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora formado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. E na sequência, eles têm filhos, Caim e Abel. E o primeiro ensinamento, o ensinamento distintivo que Adão e Eva dão para os seus filhos é: vocês precisam se aproximar de Deus. Que bonito, não é? Eles tinham sido expulsos da presença. Mas o fato de serem expulsos da presença no local físico não afastou Adão e Eva, o coração deles, da presença de Deus. E não só eles buscaram ao Senhor, como eles ensinaram os seus filhos, a ponto então de Caim e Abel trazerem ao Senhor Mihal, uma oferta que traz Deus para perto. É isso que é o sacrifício. Quando eu trago para perto de Deus, quando eu trago Deus para perto de mim, eu estou fazendo sacrifício. E esse sacrifício envolve duas grandes verdades: a entrega do eu e a entrega de alguma coisa que representa aquilo que eu sou. Então eu preciso sacrificar o meu coração e eu preciso sacrificar alguma coisa que tem relação comigo. Por isso que a palavra de Deus aqui em Gênesis diz assim: o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim nem a sua oferta. Queridos, nós temos aí a primeira referência à tal da religiosidade. A religiosidade é quando uma pessoa vem ofertar alguma coisa, mas o seu coração não está presente. A religiosidade é quando a pessoa tem uma prática eclesiástica religiosa, mas a sua alma não participa. A religiosidade acontece quando alguém faz alguma coisa em relação à divindade, mas é só alguma coisa, é externo, é exterior. O coração não está totalmente envolvido. Caim é com certeza a primeira manifestação de religiosidade da história humana. Um coração dissociado daquilo que ele faz. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer sacrifícios que envolvam tanto o coração, quanto aquilo que eu sou através das minhas práticas e daquilo que eu tenho. Por isso Paulo vai escrever assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Porque quando você apresenta o seu corpo, você apresenta aquilo que você é, aquilo que você faz e o seu interior. Tudo tem que ser entregue. Você não pode entregar só uma parte. Se você entregar só uma parte, você não veio trazer um sacrifício, você não veio trazer Deus para perto, porque, meus irmãos, Deus não fica perto de cerimônias religiosas. Não é isso que atrai o Senhor. Não é o estilo de música ou acompanhamento, não é o estilo da pregação ou o pregador. O que atrai o Senhor é o coração. Se você trouxer o seu coração em sacrifício, o Senhor vai se aproximar. Ele vai chegar perto. Ele vai aspirar o aroma do incenso e ele vai descer para participar. Então eu quero, rapidamente, voltando agora para Romanos 6, entender como que eu e você precisamos sacrificar. E o meu desafio, irmão, irmã, é que nós nos sacrifiquemos nessa semana. Que nós nos sacrifiquemos a partir de hoje. Que a gente saia daqui ansiosos por nos apresentarmos em sacrifício. E a primeira verdade que a gente precisa considerar é que nós precisamos sacrificar o nosso eu, nos considerando mortos para o pecado. Versículo 11 do capítulo 6.
Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Queridos, é isso que nós precisamos fazer, considerarmos completamente mortos. A primeira ideia do sacrifício é a ideia de morte. Quando tinha um sacrifício no templo e se trazia uma rolinha, se trazia o cordeiro, a primeira ação era a imolação. A retirada da vida. E eu e você precisamos nos sacrificar essa semana. Nós precisamos morrer para o pecado. E o texto de Paulo é muito claro, ele diz assim: considerem-se. Você e eu, essa semana, precisamos parar de nos oferecer ao pecado. O versículo 13 diz assim: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. O versículo 19 traz a mesma verdade. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo à escravidão, à impureza e à maldade que levam à maldade. Essa semana que vem pela frente, começando hoje, segunda, terça, quarta, o que vai ocupar a maior parte do seu tempo? Onde estará a sua atenção? Onde estará o seu coração? O que vai ocupar o seu gás? E se estas coisas estiverem longe do Senhor, o sacrifício é trazer para perto do Senhor. Então, como que eu faço isso? Eu preciso substituir as coisas que eu faço longe de Deus por coisas que eu faço perto do Senhor. Isso é sacrifício. Ai, nossa, eu agora vou ter que ler a Bíblia. Puxa vida, eu fiz o compromisso de ler a Bíblia. Isso não é trazer para perto do Senhor. Trazer para perto do Senhor e falar: olha, eu não estava lendo a Bíblia e a partir de agora vai chegar a hora de eu ler a Bíblia. É eu pegar o meu tempo e consagrá-lo à oração e à leitura da palavra. Irmãos, nós jamais seremos um sacrifício vivo, santo e agradável se a palavra de Deus e a oração não fizer parte do nosso dia. Não seremos. Parte com hora marcada. Você precisa trazer o seu tempo para perto do Senhor. E a ação mais importante que você e eu precisamos fazer é ter um tempo de leitura da Bíblia e de oração. Parar de oferecer o meu tempo para aquilo que não me aproxima de Deus. E, queridos, muitas coisas têm roubado o nosso tempo de Deus. Muitas coisas. Vocês podem me ajudar com algumas coisas que roubam o tempo? Ladrões de tempo. Trabalho rouba tempo. O WhatsApp rouba tempo. Televisão rouba tempo. Futebol rouba tempo. Que mais? Tarefas do lar. Facebook rouba tempo. Eu não sei o que rouba o seu tempo. Mas se você quiser sacrificar o tempo, trazê-lo para perto do Senhor, você precisa achar no seu tempo a hora que Deus vai participar dele. Que você vai falar assim: essa hora é do meu Deus. Essa hora é do meu Deus. E aí nós vamos ter o conceito do salmista: quando irei e me verei perante a face do meu Deus? Por quê? Porque você separou o tempo para ele. Precisamos sacrificar, irmãos, a comida. Parece engraçado isso, né? Não, precisamos sacrificar através do jejum. O jejum precisa ser um hábito meu e seu, para que a gente não seja dominado pela comida. Porque a comida nos domina. Ou ela nos domina porque a gente come normal e não come além do excesso. E a maioria aqui, talvez, né, olhando esteticamente, eu posso falar assim: acho que a maioria come o normal. E quase 40% come além do normal. Mas a comida te domina. Porque da hora de comer, o que você faz? Come. E os médicos estão dizendo: tem que comer na hora.
de preferência de 3 em 3 horas. E nós somos dominados por aquela ação de comer, seja corretamente, seja desregradamente. O jejum é quando na hora que eu ia comer, eu sacrifico para Deus. Eu trago Deus para aquela hora. E voluntariamente eu falo, Senhor, em vez de comer, para manter o meu corpo, eu vou comer da tua presença, para manter o meu espírito. Queridos, a única coisa da qual nós realmente precisamos é do Espírito de Deus. A Bíblia conta a história de pessoas que jejuaram de comida e de água por 40 dias. Miraculosamente. Elas morreram para a comida naqueles 40 dias, para viverem para o Senhor, e o Senhor as sustentou. Então nós somos desafiados sim a fazermos jejum, porque quando eu faço jejum, eu trago o Senhor para aquela hora. E para mim e para você que comemos além, nós estamos na faixa dos desregrados, vai ser até disciplinar. Uma vez nós saímos, a Tereza, eu, o Marcinho, um missionário que estava na Índia, e um indiano que ele trouxe aqui. Nós fomos comer uma pizza. Eu já contei essa história aqui, e eu queria, satisfazer o indiano, e comprei logo umas 3 pizzas. O cara vai comer à vontade. Não sei se tem pizza lá. E ele comeu só um pedaço. Ele escolheu lá, pegou um pedaço. E eu falei, não é possível, o cara, em vez de aproveitar, comer, pelo menos provar. E ele só falava inglês, e nós conversamos com ele, falei, mas por que você não come mais? E ele respondeu com uma pergunta. Ele perguntou assim para mim, você come porque você precisa, ou você come porque você quer? E foi tão profunda aquela resposta, porque normalmente a gente come porque a gente quer. Eu quero comer agora eu quero beber. É o eu dominado pela comida, não é o eu dominando a comida, é o contrário. Quando eu faço jejum, eu submeto algo que me domina ao Senhor. O sacrifício é isso, eu trago o Senhor para perto da minha comida, que me regra todos os dias. Eu preciso sacrificar os meus bens. Eu preciso trazer o Senhor para os meus bens. Isso implica, irmãos, que nós precisamos aprender a doar. Nós não somos doadores, não somos. O doador, ele não vê a oportunidade de doar. E o doador abre mão do que tem. Quando ele sente o Espírito Santo falar, pode doar. Olha, pede esmola, a gente costuma não dar esmola, porque a gente sabe que muito da esmola vira bebida ou droga, mas se o Espírito Santo falou assim, doe com alegria, não coloque empecilhos. Se alguém passar na sua porta pedindo um prato de comida, faça o favor de dar. Não retenha. Precisamos aprender a trazer o Senhor para o sacrifício dos nossos bens. O Senhor tem incomodado a minha vida nesse sentido, porque eu abro o meu armário e eu tenho várias camisas que eu não uso, várias. E algumas eu não uso há muito tempo. E nós temos um conceito, eu pelo menos tenho esse conceito, tipo assim, não, essa camisa não serve, mas eu vou emagrecer, ela vai servir. Ela vai servir. Ela serve para ficar pendurada. O doador não fica pegado. Ele doa os bens, ele doa dinheiro, ele doa supérfluos, ele doa comida. Queridos, se nós não aprendemos a sacrificar os bens, nós estamos como aquele homem que ajuntou em celeiro, e na realidade nós estamos guardando. Caberia muito bem para nós a advertência do Senhor, quando Ele mandasse abrir aí o seu armário, e visse o seu armário cheio, e fala, louco, louca, para quem que você está juntando? Então precisamos aprender a sacrificar o tempo, a comida, os bens,
a sacrificar o sono. É outra coisa que nos domina. Ah, como é bom dormir, fala a verdade. Cada um tem um horário que gosta de dormir. Eu amo dormir, irmãos. Puxa vida. Dormir depois do almoço, então, o que é isso? Mas o Senhor quer que a gente traga a presença dEle para essa hora. O sacrifício é quando eu estou dominando, oferecendo ao Senhor aquilo que me domina. É isso que Ele está dizendo aqui. Eu antes oferecia a injustiça, mas agora eu vou oferecer a santidade. Então eu vou acordar mais cedo. Puxa, pastor, mas eu já acordo às 6 horas da manhã. Mais cedo do que 6. Não é por mim. Quando é sacrifício, eu estou trazendo o Senhor. E irmãos, o melhor é começar o dia na presença do Senhor. Não há nada melhor. Porque quando você começa o dia na presença do Senhor, Ele sopra, Ele dirige a sua vida, Ele te dá realmente orientação para cada coisa. Você percebe, você fala, o Senhor está comigo. Quando nós aprendemos a sacrificar o sono, nós aprendemos que o Senhor é que domina e não nós. Irmãos, o apóstolo Paulo fala assim, em jejuns, muitas vezes, em vigílias, muitas vezes, é o sacrifício da comida e é o sacrifício do sono. É trazer Deus para perto. É falar, Senhor, essa semana não tem semana de consagração na igreja, mas eu vou me consagrar. Porque sou eu que te quero. Sou eu que quero a tua direção. Sou eu que quero mostrar para o Senhor que não é o sono que me domina, mas sou eu que domino o sono. E se para isso você vai abrir mão do que você fazia mais à noite para dormir mais cedo, você vai se organizar em função de Deus. Isso é sacrifício. Quando nós nos organizamos em função de Deus, nós estamos parando de nos oferecer ao mundo para nos oferecermos à presença do Senhor. Nós estamos nos considerando mortos para o pecado. Não é o pecado que nos conduz, mas eu sou conduzido para o Senhor. Mas existe uma segunda verdade no versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu preciso parar de me oferecer ao pecado e eu preciso começar a me oferecer à justiça. Oferecer mesmo. E eu quero destacar 3 pontos neste tópico. Primeiro, eu preciso encher meu coração, a minha mente, com o conhecimento de Deus. Olha o versículo 6. O primeiro que a gente leu nesse capítulo diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Eu gosto quando Paulo enfatiza assim, sabendo isso. Eu sei, irmãos, nós precisamos saber. Nós precisamos saber. Nós precisamos saber tudo o que se tem para saber sobre Deus. Tudo. O que tem para saber sobre Deus? Eu preciso saber. Eu preciso ir atrás. Eu preciso ter sede. E queridos, Deus quer se revelar. Ele quer revelar quem Ele é. Ele quer revelar como Ele age. Ele quer revelar como Ele cria, como Ele desfaz, como Ele planeja. A Teresa falou aqui, esse livro é o livro da história. Ele quer revelar como Ele escreveu o Apocalipse. Deus quer revelar sobre si mesmo. E muitas vezes eu sei tudo sobre educação física. Sei sobre anatomia, os exercícios. Sei tudo sobre engenharia. Sei tudo, vamos consultar um especialista. Sei tudo sobre matar insetos. Dedetização. Sei tudo. E o que eu sei sobre Deus? O que eu estou aprendendo de Deus? O que eu aprendi essa semana? Queridos, o Senhor ama se revelar. Ele ama se mostrar, Ele quer ser conhecido.
Ele quer ter amigos com quem ele pode falar e abrir o coração. Deus quer ter amigos. Olha que coisa linda. E nós precisamos conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque quando a gente conhece, a gente pode aprender muito mais. Então nós precisamos estudar, ler, meditar, decorar, entender. Se você quiser saber sobre Deus, vá na palavra. Essa semana eu andei lendo os Salmos de novo. E, irmãos, como os Salmos são ricos. Vocês citaram aí Facebook, WhatsApp, sei lá o quê. Troque essas coisas pela Bíblia. Decore Romanos capítulo 6. Decore Romanos capítulo 7. Decore Romanos capítulo 8. Já pensou? Você chegar aqui domingo que vem com 3 capítulos da Bíblia decorados. Irmãos, você vai ganhar uma medalha aqui na igreja. Ai, pastor, eu não aguento. Não é que você não aguenta, não é importante para você. Não é sua prioridade. Você não quer ter que ficar memorizando e repetindo. Nós não queremos conhecer tudo sobre Deus. Mas não temos problema em conhecer tudo sobre algumas questões da vida. Está errada essa priorização. O sacrifício é trazer Deus em primeiro lugar. Falar, Senhor, eu quero conhecer tudo o que se tem para conhecer sobre o Senhor. Quero conhecer tudo o que se tem para conhecer sobre Jesus. Você sabe tudo o que tem sobre Jesus? Tudo. Robinho falou que as pessoas gastam tempo com futebol. Tem alguns aqui, irmãos, que provavelmente sabem o nome dos jogadores do seu time. Acompanha um negócio chamado Cartola. Eu estou lá no Cartola, fulano, não sei o quê. Mas se eu pedir a escalação dos discípulos, não sabe. Quem está na defesa? É Pedro, Lucas. Não, Lucas não é dos 12. Não sabe. Queridos, nós temos que exaurir Jesus Cristo. Saber quantos milagres Ele fez. Jesus tem que ser a pedra angular da nossa vida de conhecimento. O mínimo que a gente tinha que saber é a história de Jesus. A sua natureza humana, a sua divindade. Ele tinha que ocupar o desejo central e primeiro da nossa fome de vontade de saber das coisas. Quantos mandamentos Ele deu? Tem 4 livros falando sobre Jesus na Bíblia, 4. Ninguém ocupa tanto conhecimento e espaço quanto Jesus, por autores diferentes. Para a gente ler a faceta de um, e aquilo que um não viu, o outro viu, e depois o outro viu uma coisa nova, e aí vem João e rasga o coração de Jesus com a emoção dele. Nós precisamos conhecer Jesus, irmãos. Precisamos conhecer a humildade de Jesus, porque o que nos estraga é o nosso orgulho. E de repente vem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre maior, aquele que cria todas as coisas, e vem lavar pé de pessoas. Vem morrer numa cruz. Precisamos conhecer a volta de Jesus. Ele vai voltar. Só existem 2 sinais claríssimos da volta dele na Bíblia, só 2. Você sabe quais são? Ah, pastor, não sei. Às vezes você vai ser pego de surpresa. Sabe por quê? Não é importante para você. Você e eu devíamos conhecer a volta de Jesus. A volta dele envolve isso. Se acontecer isso, vai vir. Tem esses sinais que não são diretos da volta, mas tem relação com a volta. Ele vai voltar. Esta é a única verdade certa que existe na face da terra. Mais do que a verdade que eu e você vamos morrer, é que o Rei da Glória vai voltar. Isso não é mentira, não é conto de fadas. E nós temos que conhecer, irmãos. Isso é sacrifício. É trazer Jesus para perto. Ele ser a prioridade, conhecer tudo sobre Jesus, tudo sobre Deus e tudo sobre o Espírito Santo. Tudo.
Precisamos conhecer o Espírito Santo. Eu ganhei um livro umas 2, 3 semanas que chama-se O Deus Esquecido. Fala sobre o Espírito Santo e como a igreja esqueceu do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o fator de ação da igreja. E se eu e você esquecermos, nós deixamos de ser uma igreja operante. Porque quem faz a igreja operar hoje é o Espírito Santo. E qual a sua experiência com o Espírito Santo? O que você sabe dele? Ele tem um fruto com 9 componentes. Quantos você desenvolve na sua vida? A Bíblia cita pelo menos 23 dons que ele dá. Quantos você tem? Quantos você está buscando? Eu preciso conhecer tudo sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, intercede por nós. Por você. Você tem um intercessor que vai lá diante do Pai e ora por você quando você erra. Sem você saber. Quando você desvia. Ele te ama tanto. E vai apresentar, fala, Senhor, eu estou lá do lado dele. Ele é fraco mesmo. Mas eu não desisto dele. Não desisto dele. Igual Jesus não desistia dos discípulos. Queridos, nós precisamos conhecer o Espírito Santo, conhecer quando ele fica triste. Olha que bonito, que coisa mais pessoal. O Espírito Santo fica triste quando a gente erra. E a gente devia ter a consciência maleável para ficar triste também. Falar, Espírito Santo, desculpa. Por que eu fui fazer isso com o Senhor? Trazer lágrimas aos seus olhos. Queridos, nós precisamos conhecer a plenitude do Espírito Santo. É isso que ele tem para mim e para você, plenitude. Sermos cheios do Espírito Santo. É isso que eu estou buscando enquanto avivamento. E chegou um tempo de, na minha vida pelo menos, melhorar isso. Para que o avivamento venha na minha vida, na sua vida, na vida da igreja como um todo, e a gente aprenda o que a Bíblia fala aqui em Atos. Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Paulo, um homem cheio do Espírito Santo. Os discípulos cheios do Espírito Santo falaram. A igreja é mais do que uma reunião com um CNPJ num determinado endereço que faz alguma obra social. A igreja é o organismo vivo onde o Espírito Santo de Deus age. E quer encher pessoas. Quer encher pessoas. Sabe quais que ele vai encher? As que se sacrificam. As que se matam. As que se oferecem. As que morrem para o pecado e vivem para Deus. São essas que ele vai encher. São essas pessoas que ele está pronto para se derramar. Algumas das expressões usadas em Atos para o Espírito Santo são essas. Caiu o Espírito Santo. Pedro fala, olha, isso que vocês estão vendo e ouvindo é porque Deus derramou o Espírito Santo. A impressão que me dá é do líquido caindo e enchendo o copo. E à medida que o copo vai ficando cheio, o que acontece com o copo? Transborda. E do seu interior fluem rios de águas vivas. Eu pergunto para você, tem fluído rios de águas vivas do seu interior? As pessoas têm vindo beber em você? Irmãos, as pessoas não virão beber em nós, se o que fluir de nós for o nosso orgulho, os nossos sonhos pessoais. Nós só seremos mais um profissional, mais um estudante da faculdade. As pessoas virão beber em nós, se fluir o Espírito Santo de nós. As pessoas estão com sede, irmãos.
O Senhor deu a Tereza e a mim uma experiência nessa sexta-feira à noite, lá no hospital. Eu não passei bem e fui para o hospital. Quando eu não passo bem, eu tenho um problema cardíaco, os irmãos sabem, que é um problema hoje crônico. Então eu sou um paciente de risco cardíaco, alto risco. Então quando eu não passo bem, eu tenho que ir para o hospital para descartar o infarto. Tem que fazer assim, não tem jeito. Sentir dor cardíaca com outros sintomas, eu tenho que ir. E existe um protocolo no hospital que é o protocolo da dor torácica. Quando você chega lá e tem dor torácica, tem que seguir um protocolo, que é o eletro, raio-x, exame de sangue para ver a enzima tal. Eu já estou acostumado. Eu tenho um problema no coração, que é uma fibrose cardíaca, então me dá uma angina, que é uma dor nessa região, corriqueiramente. Quando me dá só a dor, já sei que eu estou acostumado, o médico já falou e já deixo para lá. Mas quando a dor vem com outras coisas, minha orelha abre, meu ouvido, opa, deixa eu prestar atenção. Eu estava achando que era muscular, que nós estamos fazendo exercício, pilates, e na quinta-feira foi bem intenso. Eu fiquei na sexta-feira achando que eu estava com um problema muscular, e passei a manhã inteira sentindo as dores, aí aumentou para o ombro, foi para o braço, foi para as costas, opa, acho que vou para o hospital. Eu vou para o hospital, não vou para o hospital, vou para o hospital, não vou para o hospital. Aí tivemos uma reunião aqui, os presbíteros, com o Lúcio. Eu até já tinha decidido que eu não ia para o hospital. Aí o Lúcio resolveu me mostrar as fotos da mãe dele, que teve uma trombose na perna e não está bem. Aí eu fiquei vendo aquelas fotos, falei, agora eu vou para o hospital mesmo. Foi de Deus. Falei, Daniel, eu nem ia, mas agora eu vou. Né? Foi tipo assim, vai para o hospital. E fui. Cheguei lá umas 4h30 e fiquei lá até umas 10h30 por aí. E do meu lado tinha um senhorzinho de 84 anos com a esposa dele de 82. Um casal de idosos. E ele não estava passando bem e aquela senhora estava profundamente angustiada, nervosa, mas muito nervosa. Muito agitada, ela não tinha paz. E cada pessoa que vinha ali na hora, a enfermeira, o enfermeiro, passava alguém, ela perguntava assim, você é evangélica? Você é evangélica? Você é evangélica? A primeira coisa que eu pensei foi, ela não gosta de evangélico. Eu deitado lá com dor, falei, meu Deus, essa mulher não gosta de evangélico. Fica logo um pastor do lado dela, né? Aí a pessoa falava assim, não, eu não sou. Ela falou, eu também não sou. Eu falei, pronto, então eu não gosto de evangélico. E ela estava agitada, o homem começava a gemer. E ela falava assim, não, meu bem, não morre, por favor, não me deixa. Ele dormia, ela acordava, ele, o que está acontecendo? Você está acordado? Estou. Às vezes ela falava assim com ele, você está me reconhecendo? Aí ele falava assim, o que você acha? A gente riu bastante, né, Tê? Aí eu sei, irmãos, que quando a médica de plantão veio me dar alta, o cardiologista te liberou, ele pediu para fazer um exame seriado, que é repetir 3 horas depois, e me liberou. Logo, pouco antes da gente ir embora, ela queria apagar a luz, não vinha enfermeiro, a Tereza foi lá. Eu já estava de alta já, a Tereza foi lá, falou assim, olha, a senhora apaga a luz aqui. A primeira coisa que ela falou para a Tereza é, você é evangélica? Aí eu falei, pronto, só falta a Tereza falar que eu sou pastor. Foi exatamente isso que a Tereza fez. Falou, eu sou evangélica. E ele é pastor. Aí pronto. Irmãos, ela falou assim, graças a Deus. Graças a Deus. Aí ela derramou o coração diante da Tereza, aí eu me levantei, fui lá, ela me abraçou e falou assim, olha, não foi coincidência. Foi Deus que colocou o senhor aqui. Tinha me colocado às 4h30 da tarde, irmãos. Mas eu estava calado, achando que ela tinha algum problema com o evangelho. Ela não tinha. Ela queria alguém para orar pelo marido dela. É só isso que ela queria.
Ele estava com sede de alguém que morresse para si mesmo, para ser um instrumento de Deus na vida dela, para ser um instrumento de Deus para abençoá-la. Aí eu falei, não, eu vou orar pela senhora, vou orar por ele. E aí nós oramos pelo seu Aldo. E quando acabou a oração, ela fez assim, ai, graças a Deus, tirou o peso das minhas costas. Ela falou assim, agora eu posso dormir. Irmãos, essa é uma parábola da necessidade humana. As pessoas têm necessidades à nossa volta. Vocês que estão na escola, na faculdade, no ensino médio, alguém tem uma necessidade lá do seu lado. Alguém tem uma necessidade no trabalho, do nosso lado. Alguém senta no ônibus com uma necessidade. E quando eu sou um sacrifício, eu não estou preocupado com o que eu quero, mas com o que o outro precisa. Eu não vivo para mim, eu vivo para Deus. O Senhor me levou ali e me deixou preocupado comigo mesmo, aquele tempo todo, porque enquanto eu estava preocupado comigo, eu não pensei na necessidade do outro. Pelo contrário, eu construí uma barreira de preconceito, achando que ela tinha problema com evangélicos. Ela não tinha, ela precisava de uma ajuda. Se você não sacrificar o seu eu, se você não sacrificar a sua vontade, você não vai ajudar ninguém. Não vai. Você vai entrar e sair dos ambientes em si mesmado, preocupado com as suas necessidades, com os seus planos. Mas se você for um sacrifício vivo, santo e agradável, Deus vai usar você. Aí Ele vai usar você. A questão é, você vai sair daqui como Abel ou como Caim? Porque os dois foram oferecer, mas um veio oferecer religiosidade. Um não entregou a si mesmo. Ele entregou a sua oferta, mas era só aquilo. Não havia um eu morrendo naquele altar. Não havia um coração quebrado dizendo, Senhor, eu saio daqui nas tuas mãos e não pela minha vontade. Eu saio daqui para fazer o que o Senhor quer e não o que eu quero. Esse é o sacrifício. O sacrifício que agrada a Deus, diz a palavra, é um coração quebrantado. É quando você chega e diz, Senhor, está aqui o meu coração. O que o Senhor quer de mim? Não sou eu que mando. O que você vai entregar a Ele hoje? Mais tempo? Nessa semana? Menos comida? Mais bens? Menos sono? Menos conforto para você? Menos tempo de TV? De mídias? Mais Bíblia? Mais oração? O que você vai sacrificar? Junto com tudo isso, o seu eu? É você que sacrifica. Ninguém pode sacrificar. Eu não posso sacrificar pelo Vitão. O Vitão não pode sacrificar por mim. O sacrifício é individual. E o sacrifício que o Senhor quer é o eu entregue. E quando a gente entrega, a gente passa a ser instrumento de justiça. Pessoas serão abençoadas através de nós. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos. Eu quero dar aí alguns minutos para você pensar o que você vai entregar. Além do seu eu, o que você vai entregar? O que é intocável na sua vida? Não, isso aqui não pode mexer. Sacrifica agora. Entrega, fala, Senhor, eu vou entregar. Quero entregar essa área para que o Senhor mexa e fique com ela. Eu vou orar por você
que vai entregar alguma coisa. Eu não vou saber o que é, mas o seu Deus sabe. E você vai fazer uma entrega durante essa semana para trazer Deus mais perto. O verdadeiro sacrifício, aquele que aproxima de Deus de nós. Se você, tocado pelo Espírito Santo, vai fazer o sacrifício do seu eu, junto com alguma coisa que enquanto eu falava, o Espírito falava com você, sacrifique isso aqui. Está na hora de sacrificar isso aqui. Eu quero orar por você, para que o Senhor te dê força e perseverança. E convido você que vai sacrificar a ficar em pé no seu lugar. E eu quero orar pela sua vida, no nome de Jesus. Chegou a hora, Senhor, que eu não tenho ação nenhuma, porque eu não vejo os corações e eu não sei o que as pessoas precisam sacrificar, eu não sei o que elas precisam entregar, eu não sei aquilo que as domina, e elas querem dizer sinceramente, Senhor, não vai me dominar mais, eu vou lutar contra isso essa semana. Mas o Senhor vê o coração, e o Senhor recebe sacrifícios de bom grado, e o Senhor quer chegar mais perto, o Senhor quer chegar mais perto, o Senhor quer encher, Espírito Santo, o Senhor quer encher corações, ocupar espaços que o Senhor não ocupava antes. O Senhor é como um rio, o Senhor é como água, e a água quando vai sendo derramada, ela vai ocupando espaço, onde tiver um espaço, a água entra ali, e o Senhor quer ocupar espaços nos corações dos teus filhos, que o Senhor não ocupava antes. Então abençoe-os no seu sacrifício dessa semana. Eu não sei o que eles estão entregando, mas o Senhor os conhece. E o Senhor diz, eu quero isso, porque eu quero andar mais perto de você. Ah, Senhor, faz uma aliança com eles hoje. E de hoje até domingo que vem, revela coisas novas aos teus filhos. Novidades do céu, para transformar a vida deles, para que eles não sejam mais os mesmos. Esta é a oração que eu faço. E agora, querido Deus, sobre todos que estão aqui, que a graça preciosa, poderosa, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a direção do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, levando você a ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus nessa semana, que vive e clama pela volta de Cristo Jesus, que virá e não tardará. Amém e amém. Deus te abençoe. Dá um abraço em quem está do seu lado, assentado ou em pé. Abençoe essa vida. Eu vou para